Nesse vídeo, nós vamos falar sobre os artigos em alemão. Eu vou te ensinar quais são os artigos no idioma alemão e quando você deve usar cada um. Eu vou te passar algumas regrinhas, alguns macetes aí para te ajudar a utilizar melhor os artigos. Alô, amiguetes! Tudo bem com você? Eu sou a Caroline Menchuer e nesse vídeo eu vou te ensinar tudo sobre os artigos, todas as regrinhas, tudo que você precisa saber e conhecer para conseguir utilizar corretamente os artigos em alemão. Então, se você gostou desse tema, já curte esse vídeo, já se inscreve no canal para você não perder mais nenhum conteúdo. E antes da gente começar a falar sobre os artigos em alemão, eu quero te dar um aviso. Não se apegue somente às regras, tá bom? As regras que eu vou te passar aqui. Porque no alemão existem algumas regrinhas que vão te ajudar. Só que o ideal é que você foque em criar uma sensibilidade para entender quando você deve usar cada um dos artigos, para o seu cérebro já conseguir identificar, sabe? Aquela sensação de, poxa, isso aqui tá errado, esse artigo aqui eu acho que não tá certo. Então não fica 100% apegado, agarrado aí nas regrinhas, até porque toda regra ela tem uma exceção. Então a ideia é que toda vez que você aprender uma palavra nova, você já vai tentando memorizar o artigo que essa palavra tem. Isso vai ajudar o seu cérebro nesse processo de criar essa sensibilidade e vai ajudar também nesse processo de memorização. Então, eu vou passar todas as regrinhas, todas as tabelinhas, tudo que você precisa saber, mas eu quero que você tenha isso em mente também. Tenta criar essa sensibilidade ao longo do processo. Então não trave com as regras. Em alguns momentos é melhor apenas aceitar que no alemão é assim, né? E com a prática você ir aprendendo o alemão de uma maneira natural do que você ficar encasquetado. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. No português, a gente tem algumas tendências, certo? Por exemplo, palavras masculinas, elas têm uma tendência a terminar, por exemplo, com or. Por exemplo, o trator, o regador, o computador. Agora, por que flor é feminino? É a flor. Quem explica isso? Ou, por exemplo, fogão, né? Palavras terminadas em ão, elas têm uma tendência a serem masculinas, como, por exemplo, o fogão, o colchão. Aí a gente tem a televisão. Ué, por que a televisão é feminino? Quem explica isso no português? Ou, por exemplo, palavras terminadas em A têm uma tendência a serem femininas. Então, a cadeira, a caneta, a muleta. E aí tem o planeta. Por que o planeta é masculino? Alguém consegue explicar isso? Então, eu só quero trazer essa visão para você, que mesmo no português a gente tem algumas regrinhas que têm as suas exceções. E no alemão isso também vai acontecer. Então, mas eu vou trazer aqui para te ajudar, né, nesse processo de aprendizado também. Outro ponto importante que você precisa entender ao estudar os artigos em alemão é que não necessariamente o artigo que a gente usa no português vai ser o mesmo artigo que a gente usa no idioma alemão. Por exemplo, o artigo masculino no alemão é o artigo der, o artigo feminino é o die, o neutro é o das e o plural é o die também. Isso aqui tudo no nominativo, certo? Só que pra gente, a maçã, ela é feminino, ela é a maçã. No alemão, ela é der Äpfel, ela usa o artigo masculino. Então, notou? A maçã em português é feminino, mas no alemão é masculino. Outro exemplo é o garfo. O garfo pra gente é masculino, mas no alemão ele é o die Gabel, die Gabel. Ele é feminino. Outro exemplo é o papel. O papel em português é masculino, mas no alemão ele é neutro, ele é o das Papier. E outra coisa também acontece com o plural, né? O plural em alemão ele sempre vai ser usado com o die. Então sempre vai ser die Äpfel, né? São as maçãs. Aí, mesmo que a palavra seja masculina, o plural dessa palavra, o artigo vem acompanhado do artigo die. Também são outros pontos aí que a gente precisa analisar ao estudar os artigos em alemão. Agora sim, eu vou passar para você algumas regrinhas. Então, a gente tem alguns macetes aí para saber se eu vou usar o masculino, o feminino e o neutro. E um deles é observar, por exemplo, a aplicação. Então, o der, o artigo masculino, ele sempre vai ser utilizado com estações do ano. Então, por exemplo, Sommer, que é o verão, é der Sommer. Frühling, que é a primavera, é der Frühling. Winter, que é o inverno, é der Winter. Então, as estações do ano vão sempre ser masculinas. Os meses do ano, então, Januar, Februar, März, April, sempre vão ser der, é der Januar, der Februar. Os dias da semana também são masculinos, então Montag, Freitag é der Montag.
der Freitag, der Mittwoch. Os pontos cardeais, então, norte, sul, leste, oeste, Norden, Süden, sempre serão masculinos. Chuvas, neve e precipitações também são masculinos. Então, der Regen, der Schnee, montanhas, der Berg, né? Tudo isso vai ser masculino. Depois você vai anotando isso, né? Para te ajudar no seu estudo. Já o feminino sempre vai ser usado para flores e árvores. Então, por exemplo, die Blume, né? A flor. E profissões femininas. Então, tudo que é feminino, tudo que é de menina vai usar o die. Então, die Lehrerin, a professora. Já o das, ele vai ser sempre usado com palavras no diminutivo. Então, tudo que estiver no diminutivo vai ser usado com das. Por isso que é das Mädchen, né? A garotinha aí é das Mädchen, porque tá no diminutivo. Tudo que é terminado com chen é diminutivo. Por exemplo, Bettchen é das Bettchen, a caminha, né? Tudo que é terminado com chen e lá, então, por exemplo, klein é algo no diminutivo e vai ser usado com o artigo das. Medicamentos também têm uma tendência a serem utilizados com o das, então, das Penicillin. Elementos químicos também têm uma tendência, então, das Uran, né? O urânio aí vai ser neutro no alemão. E metais também, então, das Eisen, né? O ferro, das Eisen. A gente também pode olhar a terminação das palavras, assim como a gente tem no português, né? Então as palavras terminadas em A, elas têm uma tendência a serem femininas. No alemão a gente também vai ter essas tendências. Então, por exemplo, as palavras terminadas em ant, elas vão ter uma tendência a serem masculinas. Por exemplo, der Musikant. Palavras terminadas em er, por exemplo, der Millionär. Palavras terminadas em ent, por exemplo, der Kontinent. Ismus, então, der Optimismus, der Kapitalismus und so weiter. Depois você pega aqui essa listinha e você vai vendo as terminações. E também as palavras femininas também vão ter as suas tendências. Então, por exemplo, as palavras terminadas em ade, principalmente palavras terminadas em e, elas têm uma forte tendência a serem acompanhadas do artigo die. Então, fica die Schokolade, die Realität, palavras terminadas em et. Em Heit, então, por exemplo, Gesundheit, Studentin, palavras terminadas com ine, de Maschine, Ion, Version, Diversion. Então, se você olhar a terminação da palavra, você consegue imaginar aí qual artigo que vai pedir. E aqui eu fiz uma lista, né? Então, ade, et, ens, ehai, heit, und so weiter. Depois você vai lendo aí. E o das também vai ter as terminações dele. Então, as terminações chen e lein, elas são usadas para quando a palavra está no diminutivo. Então, por exemplo, Mädchen, né, ou da Bettchen. Então, sempre vai ser usado com o das. Häuslein é a casinha, né? Então, também tá no diminutivo, vai ser usado com o das. Palavras terminadas em M, então, das System, et, das Bankett, das Thema, ment, das Dokument und so weiter, né? Você vai pegando aí as palavras. Você gostou desse vídeo? Então já comenta aqui pra mim quais dessas regrinhas você não conhecia. Já se inscreve aqui no canal pra você não perder mais nenhum conteúdo. E se você tem interesse em fazer parte do meu curso de alemão, o programa Deutsch Pro, eu vou deixar o link aqui na descrição da lista de espera pra você ser avisado em primeira mão quando abrirem novas vagas. Te vejo no nosso próximo vídeo. Tschüss! Bis dann!